Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Rede do Campo On, o podcast da Rede do Campo. Meu nome é Eveline, eu sou gerente de marketing e hoje a gente está aqui para falar sobre inteligência de mercado no agronegócio. E comigo está aqui a Laura. Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou a Laura, integrante da Comissão de Marketing da Rede do Campo. É sempre um prazer compor essa mesa, trazer sobre as tendências e atualidades do agro. Hoje a gente está aqui com o Natanael e com o Jean e eu vou pedir para o Jean começar se apresentando. Olá, pessoal, eu sou o Jean. É um prazer estar aqui para falar sobre inteligência de mercado. Sou responsável pela área de análise da Rede do Campo. Olá, é um prazer estar aqui pela primeira vez junto aqui com a Rede do Campo. Eu sou o Natanael, estou como gerente comercial da Rede do Campo, conversar bastante aqui sobre o assunto do dia, né? E para trazer esse assunto, né, que é inteligência de mercado, que é algo tão atual e é um projeto novo nosso, hoje a gente está trazendo mais esse serviço para os nossos associados. Então a gente vem aqui para trazer para vocês também, né, do nosso canal, que acompanha com a gente a importância e mais detalhes sobre isso que a gente começou esse trabalho, que é uma tendência mesmo que é importante para todas as lojas no agro. Então, para a gente começar assim, eu queria que você explicasse para a gente, afinal, o que é inteligência de mercado? Inteligência de mercado, de forma simples, da gente entender o que faz essa função numa empresa, numa loja agropecuária, é basicamente olhar para um todo, para dentro e fora das lojas agropecuárias, enfim, qualquer tipo de segmento que você atue. Analisar fornecedores, concorrentes, clientes e, através disso, cruzar os dados externos com dados internos para tomar de decisão rápida e ágil, sem que haja erro aí nesse percurso, uma tomada de decisão cada vez mais assertiva. E mais eficiente, né? Sim. A gente vê que hoje a gente tem muita informação dentro de casa, a gente tem vários dados e a gente acaba não utilizando. Justamente. E eu costumo dizer que o grande problema hoje em dia é que a gente tem muita informação, muitos dados. Até um termo que o Natanael utiliza bastante no dia a dia nosso ali. A gente precisa separar o que é a perfumaria de dados reais. Por quê? Porque a gente costuma dizer que hoje em dia tem muitos grandes bancos de dados. Mas o que isso é de importante? Quais informações que são relevantes para tomar de decisão? Basicamente, a gente conseguir filtrar essas informações. E eu vejo assim, o mais importante, a gente tem os dados, mas precisa analisar eles e saber o que vai fazer com eles, né? Porque às vezes o lojista, ele até tem ali um sistema que ele consegue ter um BI, ele consegue ali ter esses dados, só que ele não tá fazendo nada com ele. Ele tem o dado que ele tem um produto que não sai, tem 60 dias, mas ele não tem essa tomada de saber analisar qual atitude que eu vou tomar com esse produto, né? O que eu vou fazer para esse produto sair? A gente fala muito lá na loja isso, não adianta nada a gente ter os dados, tem o KPI, se a gente não tá fazendo nada com isso, né? Além de você ter os dados, você tem que saber interpretar os dados, né? Sim. Não adianta a gente ter um volume de informação ali, uma grande base de dados, um painel lindo, vários KPIs, se a gente não conseguir saber analisar os dados, identificar tendências, auxiliar na tomada de decisão rápida, que hoje em dia o mercado ele é rápido, ele é dinâmico, então a gente precisa cada vez mais tomar essa decisão de forma rápida. Um ponto importante nessa questão que a gente está falando aqui de dados, como a Laura falou, a gente trabalha com ferramentas. E essas ferramentas, elas têm que serem alimentadas. Sendo muito prático aqui para dar um exemplo, eu considero todas essas ferramentas uma máquina de moer carne. O que essa máquina de moer carne faz? Ela pega uma peça de carne e processa. Então, se eu coloco picanha, ela vai moer picanha. Não vai pegar a picanha e transformar em acém. Se eu ponho um acém e moa, não vai ser uma picanha moída. Então, a qualidade, o padrão que eu uso para colocar dentro desse sistema que eu uso, vai me dar a qualidade da análise que eu vou fazer. Se eu fizer uma análise de um dado errado, eu vou ter uma análise errada e vou tomar uma decisão errada e o mercado vai me cobrar por isso. Então, a gente tem que se atentar muito à qualidade do dado que eu vou usar e a qualidade da ferramenta que eu vou usar. É importantíssimo isso daí, porque tudo é alimentado, tudo passa por pessoas. E a gente traz muito isso na hora da gente verificar nosso estoque, fazer uma compra assertiva. Muitas vezes fica muito ligado ali só faturamento e venda, mas a importância do time ali da compra, a compra certa, verificar os valores certos, né? As questões até de impostos e utilizar todos esses dados para você ser realmente assertivo e trazer um crescimento ali para sua loja. Isso, verdade. Em análise de dados, quando a gente fala em análise de dados,
É importante isso que a Evelina falou, porque a gente tem 3 etapas antes, na verdade 2 etapas antes da publicação dos dados. E acaba se tornando 3 no final das contas. Porque é a extração dos dados, então a gente tem que extrair os dados, tratar eles de forma correta, e depois que vem a publicação desses dados. Então, o grande trabalho ali do analista de inteligência de mercado é tratar esses dados de forma correta para não publicar esses dados também e o gestor ali tomar uma decisão equivocada naquele momento. E dentro da própria, de uma loja só, de uma agropecuária, uma revenda, você tem que identificar qual dado, qual informação realmente interessa para aquele segmento que você está analisando. Pô, eu estou no momento de comprar fertilizante, eu estou no momento de comprar semente, defensivo, ração. Então eu preciso, como o Jean comentou no começo, eu tenho que ter essa informação do mercado, da minha carteira de cliente, qual é o momento que eles compram, qual é a característica que esses agricultores têm. Aí eu vou fazer essa captura de dado, vou analisar todo o meu fornecedor e buscar para aquela situação, para aquela característica, o melhor fornecedor com a melhor condição comercial. Isso para mim, inteligência de mercado é isso. É você usar cada dado que você tem no momento adequado para a situação que pede aquilo ali. Quando eu parto para uma negociação, vamos trazer aqui, de um cliente muito grande, um cliente que já é uma agropecuária, é uma agroindústria, eu tenho que analisar uma situação, analisar um dado bem mais complexo, ter mais informações de cenário para mim poder ser mais assertivo na compra desse mercado. Quando eu estou olhando para uma compra de varejo, uma compra que eu vou colocar estoque dentro da minha loja para vender ele diariamente, eu tenho que analisar outros fatores para que eu não sobre com estoque, porque eu estou fazendo uma compra hoje e eu vou ter aí... Qual que é meu prazo médio de venda dessa compra? 15 dias? 30 dias? Vou fazer uma compra para 6 meses? Aí eu tenho que olhar todos os fatores externos. Como é que está o câmbio? Como é que está a oscilação de mercado? Como está o mercado que vai comprar isso daí? Enfim, é todo dia. Não tem como eu entrar e fazer uma análise hoje e vai valer essa análise pro resto da semana, pro resto do mês, para todas as lojas. Não, é diário e tem que ser moldado para aquela situação. Principalmente nesse ramo que a gente tá, né? Recentemente a gente passou por essa situação de guerras no exterior, né? E aí eu até ia perguntar, Jean, como que a gente lida com esses dados nessa oscilação de mercado mesmo, né? Porque eu lembro, a gente passou por um período aí que você ia comprar fertilizante, as cotações estavam todas suspensas, o pessoal tava guardando. O responsável lá por essa parte lá na empresa mesmo, era 9 horas da noite, ele mandou mensagem: gente, quem quiser vender fertilizante é agora até as 10. Então, como que a gente mantém essa análise de dados com a oscilação desse mercado, né? E como também que essa análise de dados pode ajudar a lidar com essa oscilação de mercado? A gente sabe que o mercado ele é muito dinâmico, né? Você acabou de falar de uma guerra ali que suspendeu a lista de fertilizantes. A gente lembra em 2022 que foi uma loucura, né? Quando estourou a guerra, né? Então, eu acho que o importante da análise de dados para a inteligência de mercado é você se manter atualizado. A Nathanael falou da questão do mercado de câmbio, você está sempre atualizado, commodity. Então, se você pega esses dados internos que você tem ali, teu RP, na tua base de dados que seja, e cruza esses dados com fontes externas. Ah, beleza, o fertilizante aqui tem uma tendência de alta. Eu vou antecipar a minha compra? Eu vou esperar mais um pouquinho para comprar? Então, através da análise de dados, você consegue entender essa tendência de mercado e naquele momento ali, talvez esperar um pouquinho para comprar. Ah, tem estoque? Não tenho? Vou comprar agora? Será que é o time certo? Então, é importante analisar isso tudo, né, para tomar a decisão correta ali naquele momento. E a análise de dados é fundamental nisso, porque se você não tiver uma previsão de compras e consiga te mostrar qual que é o time certo ali para você estar comprando um determinado produto, um fertilizante, seja, a chance de estar errado naquele momento é muito grande. Então, acho que é importante. E isso, como rede, é muito rico para a gente, porque hoje, quando a gente fala de dados de 52 lojas, são muitos dados. E quando a gente faz uma compra conjunta, quando a gente faz uma negociação, uma demanda, a gente saber analisar esses dados e ter esse timing rápido de saber como que estão todas as informações da loja, isso é muito rico para os nossos associados. Então, é uma parte muito importante até para
pro Natanael trabalhar no dia a dia, né? Saber qual que é o momento certo de cada demanda, qual que é o produto certo para aquele momento, o valor, entender qual região, qual loja, porque hoje quando a gente está em Minas, a gente tem uma região muito ampla de culturas. Então a gente pega várias culturas, vários momentos, às vezes o momento que a gente tem ali no leste não é o momento do sul de Minas. Então a gente ter essa análise de dados, esse banco tão rico para todos os nossos associados é um diferencial muito grande. E um ponto importante nisso daí que a Laura colocou, Jean, a agricultura, ela é o para-choque para qualquer oscilação que aconteça, seja política, financeira, climática, é o para-choque. E com todas essas análises, nós temos que saber distinguir o que é reflexo de uma situação, de um acontecido inesperado, e o que é a famosa aproveitar da situação. A gente sabe que isso acontece na agricultura. Eu aprendi com agricultores aí, trabalhando nesse tempo todo, que é o seguinte: a agricultura é uma das únicas comercializações que quem produz liga para o comprador perguntando quanto vai pagar no meu produto. O produtor liga de manhã e fala, cara, quanto você paga na soja? Quanto tá o café? Quanto tá... E a gente vai comprar qualquer coisa, um copo, um chapéu, qualquer coisa, a gente chega pro vendedor e fala para ele quanto custa. Isso, para mim, é muito errado. Porque, beleza, existe os parâmetros, as cotações, as bolsas, mas, assim, oscila demais. Hoje, soja. Vamos pegar a soja, que é uma cultura que está presente. Nós somos líder em soja aí. Cara, hoje tem um preço, amanhã tem outro, aí sai uma notícia de uma guerra, sai uma notícia lá de um governante que falou uma besteira lá sem pensar, pronto, aquilo já vem, aí entra o mercado oportunista, já fala, cara, ó, tava X, agora é X, o mercado veio para X menos 1, o oportunista às vezes pega as pessoas despreparadas para você ganhar vantagem em qualquer coisa, é só você trabalhar com pessoas despreparadas. Se eu vou jogar bola, se eu for jogar com um time treinado, é uma situação. Se eu for jogar com um time totalmente desalinhado, recentemente aí nós tivemos aí um 8-0 aí para quem acompanha futebol e na agricultura é a mesma coisa. Então, quanto mais informação eu tenho, quanto mais busco informação de qualidade, eu consigo escapar dos oportunistas, vamos chamar assim, e faço a famosa frase do ex, né, corrigir a rota muito mais assertiva, eu erro menos. E a agricultura é fábrica a céu aberto, então a gente vai sofrer, não tem como a gente volta a falar, o que eu faço de plano na segunda-feira, se eu falar na sexta-feira eu segui com o mesmo plano, eu errei em alguma coisa. E quando a gente fala de logística, quando a gente traz principalmente no agro, a gente fala de, igual o Jean falou, às vezes da publicação de um dado errado. A gente não tá falando que vai perder reais, né? Normalmente a gente fala que vai perder muito dinheiro. É uma análise errada, é uma compra errada que faz, é uma perca muito grande. E realmente fazer compra, tocar uma loja sem análise de dados, você tá fazendo aquilo cego. Porque você não tem ali, não tem o apoio, você não sabe o teu histórico, você não sabe nada, às vezes você não sabe o porquê que eu tô perdendo cotação pro meu concorrente, por que eu tô perdendo espaço no campo. Às vezes tá nesse dado que você não tá analisando. E você, nessa situação, você só não perde como proprietário da loja, o seu consultor perde e o cliente que confiou na sua informação também, ele é prejudicado, aí tem uma família por trás dele, ou seja, tem a família do proprietário, tem a família do colaborador e tem a família do produtor. Então, de novo, é muito importante você saber da onde você puxa dado e procurar profissionais, procurar apoio, falando para o público em geral, para buscar e ter a melhor informação. A internet hoje está aí livre para todo mundo. E aí você vai lá e digita qualquer informação. Se você não souber filtrar ali o que é a informação correta, você pegar a primeira que aparecer lá, aí é loteria, aí é jogar, né? Às vezes não dá certo. Eu costumo dizer também que a empresa que só reage, até o Natal, acredito que tem muito conhecimento nesse sentido também, a empresa que só reage, ela perde. Sofre venda. Sofre venda.
Quando a empresa ela antecipa, ela ganha. Então, acho que a inteligência de mercado, hoje em dia, é muito nesse sentido. Para antecipar situações ali para você ganhar. Então, o nosso papel como inteligência de mercado é dar esse suporte para as lojas, antecipar situações para que elas ganhem nas negociações, antecipem compras, aproveitem as oportunidades de mercado, que nem o Natanael falou ali. A gente tem a Eveline falou muito bem isso aí, nós temos um banco de dados que praticamente é a informação de um estado inteiro. Algumas informações de maior concentração ou não, mas de todas as culturas que o estado de Minas Gerais tem. Então, a gente tem ali pecuária de todo lado. Quando a gente faz esse projeto, o Jean faz essas análises, a gente estuda, analisa e leva essas informações, esses momentos de decisão. A decisão não está na minha mão, não está na mão do Jean, não está na mão da Eveline como marketing, de você, Laura, mas é a nosso conjunto de informação. É a grande vantagem que o associado tem da Rede do Campo de saber que aquela informação ali vai fazer ele tomar a decisão mais assertiva. Ah, eu não quero tomar essa decisão. Beleza, é uma decisão do associado. Mas ele vai saber que se lá na frente ele precisar falar, cara, puta, tô deixando de ganhar, é por decisão dele, mas nós levamos a informação para ele. Por isso que a gente trabalha, nós estamos trabalhando por grandes grupos de segmento, de produtos, fornecedores, por região, sul de Minas, centro, zona da mata, enfim, todas as nossas regiões, e montando estratégias de acordo com a necessidade de cada associado, de cada grupo, de cada região, de cada cultura. Então a gente vem trabalhando a nossa máquina de moer carne, ela foi ligada há 90 dias atrás e nós não desligamos mais. E até agora nós estamos caminhando para comer picanha, né, Jean? Se Deus quiser. Isso é muito bacana, porque acredito que passa até um conforto, né, pro lojista, pro associado que ele tá assistindo isso, dele ter essa confiança de falar, o produto que eu tô comprando junto com a Rede do Campo, as negociações que tá saindo da Rede do Campo estão sendo negociações estratégicas, né? Estão sendo negociações que eu tenho uma inteligência de mercado por trás, eu tenho uma análise de dados por trás, eu tenho a expertise dos profissionais por trás, isso é muito bacana. E se você que é lojista, tá assistindo esse episódio com a gente e quer fazer parte da Rede do Campo, entra no nosso site, rededocampo.com.br, e se inscreva para ser nosso associado, que a gente vai ter o maior prazer de estar trazendo toda essa novidade, essa questão de inteligência de mercado e mais vários benefícios que a Rede do Campo traz para todos os lojistas que fazem parte hoje que são nossos associados. E, Jean, hoje a gente está vendo, assim, com as atualizações de mercado, a questão de inteligência artificial, de automação, como que você enxerga essa questão, como que a gente aproveita essas atualizações no nosso mercado para análise de dados? Bom, eu vejo que a inteligência artificial veio para ficar. Sim. A gente não pode competir com o ChatGPT da vida, do Microsoft Copilot. A gente não consegue competir com essas inteligências. O que a gente tem que fazer é pegar esse leão, domar ele e fazer com que ele trabalhe pra gente no dia a dia, porque não adianta a gente tentar equiparar com ele. Eu acho que a inteligência artificial é muito bom para ajudar você nas tomadas de decisões, a levantar os dados, até mesmo tratar os dados. O ChatGPT, um exemplo. A gente faz o trabalho com BI desenvolvido para as lojas atualmente. Então, ele ajuda a entender aquela base de dados, trazer as melhores fórmulas para a gente. No BI a gente chama de fórmula DAX, então ele ajuda a gente a desenvolver uma fórmula melhor, com uma performance melhor possível ali para aquela compra, para aquele tratamento de dados, para aquele cruzamento da informação. Então, eu vejo o futuro com automação de dados, painéis automáticos atualizados ali de minuto a minuto. Saiu uma compra, uma venda, aquilo ali já vai atualizar instantaneamente. Eu vejo o futuro através disso. Mas também vejo que vai ser fundamental as pessoas participarem. Eu não vejo um futuro sem pessoas. Porque pessoas está em tudo. Está em faturamento, está em compras, está em financeiro, está em contratação de pessoal para trabalhar. Então, eu vejo que o tato humano ali
sabe, aquele feeling, aquele sentimento. O Natanael tem muito essa parte. Eu vejo que eu estou analisando um dado ali, trazendo, ele olha e fala assim, a gente deveria fazer isso, deveria fazer aquilo outro. Então, esse tato, isso a inteligência artificial não consegue trazer. Então, eu vejo o futuro com a automação de dados e a inteligência artificial cada vez mais ali auxiliando o analista ou quem quer que esteja desenvolvendo um trabalho no sentido de inteligência de mercado para ajudar ele ali no dia a dia mesmo. Vejo o futuro. A inteligência artificial, eu acho que ela vai aflorar e ficar muito... Vai ser diferencial a pessoa que tem um controle emocional grande, um profissional hoje dentro de uma empresa e às vezes até dentro do nosso dia a dia mesmo. Hoje a gente passa aí, sei lá quantos % do dia olhando para uma telinha de um aparelho que era para fazer ligação. Hoje o que ele menos faz é ligação, né? Faz qualquer outra coisa e todas essas inteligências emocionais a gente tem. Só que você tem que ter a pessoa para tirar a vantagem dessa ferramenta que veio para ficar, já dominou e vai dominar, é você olhar para aquilo e extrair o que você realmente precisa. De novo, eu estava falando aqui de banco de dados e informações. Você ter uma loja em uma determinada região é uma quantidade de informação diferente de uma associação como a Rede do Campo, que tem uma informação de 55 lojas, região, estado inteiro. Aí uma inteligência artificial tem informação do mundo inteiro. E ela pega aquilo e transforma, o que você perguntar lá, ela vai trazer a informação. A gente pode, nós 4 aqui, o pessoal que está assistindo, pode fazer a mesma pergunta dentro de uma inteligência artificial. E ela vai trazer respostas, talvez, para a mesma coisa de forma diferente. Que vai analisar como eu tô, o que eu quero com aquela pergunta. A Laura, enfim. Então, a pessoa que vai, de novo, interpretar esses dados precisa ir lá dentro dessa ferramenta, qual seja, e buscar a informação que realmente faz sentido e atende a necessidade dele. A gente não controlar o emocional nosso, daqui a pouco a gente não vai sair nem da cama, né? Só vai ficar sentado lá, vai ter como é que fala? Um clone nosso virtual que vai fazer tudo que a gente quer. Só que na agricultura eu ainda acredito que isso não se nós não levantar cedo e trabalhar e correr, nós não vamos... Menino que não anda não vende picolé. Exatamente. Então, mas é importantíssima essa ferramenta, não tem como brigar contra ela. E não. Eu sou da geração que meu primeiro pedido como profissional foi por fax. E muita gente que está assistindo aqui não sabe nem o que é fax, né? E assim, o importante também na inteligência artificial às vezes eu preciso de uma informação, a Eveline pergunta de uma forma, a Laura pergunta de uma outra forma, a Natanael de uma outra forma. Então, é importante a gente conseguir dar o prompt correto para aquela inteligência artificial, seja que você está utilizando, porque senão a resposta que você quer talvez não seja a que você perguntou naquele momento, sabe? É importante a gente entender, e o mais, além de entender, na verdade, você tem que dar o prompt correto para ela. Estamos chegando ao final desse episódio, pessoal. Todo mundo que ficou com alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta aí pro Jean, pro Natanael, pra mim, pra Laura, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde vocês e podem até sugerir também temas para os nossos próximos episódios. E gostaria de lembrar vocês também da nossa marca própria do Campo Foliar, que são produtos aí de nutrição foliar, exclusivos da Rede do Campo, e vocês encontram em qualquer uma de nossas lojas. Agradecer também o nosso patrocinador, a Baslab, né, o laboratório de análise foliares, de folha, né, análise de solo. A gente está aqui falando bastante sobre se antecipar, sobre ter análise de dados. E para o produtor que talvez esteja assistindo esse episódio, é muito importante essa análise do seu solo, análise de folha da sua produção, porque isso também te antecipa. A gente está falando de análise de dados, mas a análise do seu solo, da sua terra, também vai te antecipar em a tomada de decisão sobre os produtos que serão aplicados. Fica também um convite para conhecer as nossas lojas da Rede do Campo. É isso, gente. E gostaria de agradecer também ao Jean e ao Natanael por estar participando desse episódio com a gente e lembrar a todos vocês de estarem se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as nossas notificações e nos seguindo também nas redes sociais, que é o @Rede do Campo Agro.
Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui nesse episódio com a gente e até semana que vem no nosso próximo episódio.